Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Vídeo extra de quinta-feira, assim como eu prometi na terça, né? Então estamos aqui em mais um dia da semana. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças, tá? E quando eu consigo, eu faço algum vídeo extra ou na quinta ou no domingo. E no domingo são sempre casos não solucionados. Hoje eu vou dar um recadinho aqui no começo. Se você não quiser saber sobre recadinho, é sobre o recomendo com inscritos. Se você não tem interesse, pula para essa minutagem que eu vou colocar aqui, que você vai direto pro caso. Aos meus inscritos queridos que ficam aqui, vou mostrar aqui para vocês esse nosso combinado que a gente fez alguns vídeos atrás, de quando eu recebesse aqui alguma coisa de um inscrito, algum trabalho, né? Eu iria divulgar aqui no canal para que mais pessoas saibam desse trabalho. E hoje eu tenho 2 presentes aqui para mostrar para vocês, e são 2 livros. Olha que maravilha, gente! E livros escritos por inscritos aqui do canal. Então, o primeiro livro que eu recebi foi da Melina Ferrantini. A Melina, ela sempre está aqui no canal, lá no meu Instagram também, tá sempre comentando, sempre reagindo aos stories. Tem a fotinho dela aqui, ó, e eu até comentei lá no Instagram o quanto ela é linda. Ela me mandou esse livro, se eu não me engano, Melina, eu já esqueci, gente, eu sou péssima, mas você mora em Portugal, né? Ela mora em Portugal, ela me mandou. Ela, inclusive, foi viajar pra Itália esses dias aí, ela pegou um marcador de página de lá e colocou e mandou junto com dedicatória e tudo mais. O nome do livro dela é Entre Nós, Oceanos. Tem uma capa muito, muito bonita, muito assim, instigante. E eu vou ler a última frase que tem aqui, ó, na parte de trás do livro. Alguns paraísos são assustadores. Eu já amei. Já amei de verdade. Vou deixar aqui o arroba da Melina para vocês irem lá no Instagram dela, conhecerem o trabalho dela, adquirirem o livro se você achou interessante, tá? Que essa é a função do recomendo aqui no canal. Então, Melina, muito, muito obrigada por esse carinho, porque eu sei que isso aqui é um trabalho que levou muito tempo, é algo que vocês colocam muita energia e eu tô muito feliz de receber isso de presente. E o próximo livro é do nosso querido Raimundo Poeta. Se você já participou aqui das lives do canal, você vai lembrar do nominho, Professor Raimundo Poeta. Porque, se eu não me engano, gente, ele tá aqui desde o comecinho do canal. Ele, acho que já participou de todas as lives. Eu lembro dele sempre nas lives, ele sempre tá falando, sempre coisas legais que ele tá falando. Uma pessoa muito querida, muito inteligente. E eu acho, se eu não tô enganado, que quando ele começou aqui a participar do canal, ele estava escrevendo ainda esse livro. E aí ele já tinha me dito, quando ficar pronto eu vou te mandar. E ele me mandou este livro aqui, o Geração 70, Primavera dos Sentimentos. É um livro que se passa na cidade de Salvador, em 1969. Estou bem curiosa para ler. O Raimundo também me mandou aqui, ó, uma dedicatória para mim e para o Michel, inclusive. E também tem a fotinha aqui do Raimundo, né, gente? Ó, vou deixar também o arroba do Raimundo aqui para vocês irem lá, conhecer o trabalho dele. Se vocês se interessarem, comprem o livro e dessa forma a gente vai se ajudando aqui no Recontando Casos. Esse é o intuito do Recomendo. Amei, gente, muito obrigada por esse carinho. Eu sei que é um trabalho minucioso, onde vocês dedicaram muita energia, né, muitos sentimentos nessas páginas aqui. Eu tô muito feliz por receber. E um recadinho sobre essa parte aqui do recomendo. Se você quiser me enviar alguma coisa, é pela caixa postal, tá? A caixa postal sempre tá nas descrições de todos os vídeos e também lá no Instagram, na minha página lá do Instagram. E um detalhe, gente, se vocês puderem me avisar que vocês estão enviando, fica mais fácil, porque às vezes os correios não funcionam como a gente gostaria. Então, às vezes eu preciso saber que realmente chegou ou que tá vindo, tá? Ter, de repente, o código de rastreio para conseguir pegar lá, porque já teve vezes que eu cheguei lá, falaram que não tinha nada e no fim tinha, né? Então é isso, eu tenho mais um presentão que eu recebi, que eu ainda não mostrei em vídeo, que vai ficar pro próximo, mas daí vai ter que ser em outro cenário, tá? Então fiquem ligados que eu vou mostrar mais um aí, recomendo, dos meus inscritos maravilhosos. Agora que eu já dei todo esse recadão aqui, vamos para o caso de hoje.
Bom, o caso de hoje, ele vai lembrar em alguns aspectos o caso de terça-feira, sim. E na verdade não foi assim proposital, porque o caso de terça eu já tinha escolhido, feito o roteiro há alguns dias atrás, e esse caso apareceu pra mim, e aí quando eu comecei a pesquisar eu percebi algumas semelhanças. Apesar de serem casos diferentes, tem algumas coisas que se repetem e vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo, porque eu vou comentar sobre isso. Então, sem mais demoras, deixa eu apresentar para vocês a Cassie Jo Stoddard. Cassie Jo Stoddard nasceu dia 21 de dezembro de 1989 em Pocatello, Idaho, nos Estados Unidos. Uma cidade pequena com um pouco mais aí de 50 mil habitantes. E, novamente, uma daquelas cidades, né, gente? É muito incrível como isso se repete. É aquela cidade que é conhecida por ser tranquila. As pessoas se sentiam seguras em Pocatello. A Cassie, ela cresceu com a mãe, a Anna, e os seus 2 irmãos. Uma irmã mais velha, chamada Christy, e o irmão caçula, chamado Andrew. A Cassie, ela convivia muito mais, era mais grudada, assim, com o irmão mais novo, porque a diferença de idade deles era bem pequena, era menos de 2 anos, e a irmã mais velha já era ali uns 6 anos de diferença, mais ou menos. Então, ela e o irmão faziam várias coisas juntos, eles tinham vários amiguinhos ali em comum, eles iam para os mesmos lugares, eles tinham basicamente a mesma rotina, e isso foi aí durante os anos, né, até eles se tornarem adolescentes. Na escola, a Cassie era aquela menina que se destacava, ela sempre foi uma estudante exemplar, tirava sempre notas altas, e ela estava no penúltimo ano do ensino médio em 2006, que é quando tudo vai acontecer. E a Cassie é descrita como sendo uma menina muito inteligente, muito dedicada, educada. Ela tinha assim, muitos sonhos para a vida dela, ela queria começar uma faculdade. Ela tinha assim, essa ambição, né, de querer muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela era bem pé no chão, ela sabia que ela tinha que trabalhar muito para conseguir tudo isso, estudar, e era por isso que ela era uma aluna tão boa. E apesar dela ser essa menina assim muito estudiosa, ela também reservava um tempo ali para a veia artística dela. Ela adorava desenhar, ela passava horas no quarto ouvindo música, né, como muitos de nós fizemos na adolescência, e ela gostava realmente de fazer isso, deixar a música rolando enquanto ela desenhava. E muitas pessoas, inclusive, acreditavam que ela tinha tanto talento para essa área que ela poderia focar realmente nessa área, que ela conseguiria se dar bem e até ter uma carreira. Com relação aos amigos, a Cassie, ela era considerada uma garota bastante popular ali na escola. Ela fazia amizade com facilidade, tinha muitos amigos, era bastante conhecida, mas ela não era aquela garota popular que a gente vê em filme americano, aquela garota insuportável, não, ela era o contrário disso. Porque ela sempre foi reconhecida por ser essa garota gentil, né? Muito doce, muito responsável, inclusive até assim madura para a idade dela. Dentro da família dela viam ela dessa forma também. Ela ajudava muito em casa, ela transmitia muita segurança ali para a mãe, né? E ela via que a Cassie sempre teve bastante responsabilidade. A Cassie, ela estava com 16 anos aqui em 2006 e ela tinha um namorado, o Matt Beckham. Os dois eram colegas ali de escola, eles já estavam namorando há mais ou menos uns 5 meses, eles passavam muito tempo juntos, principalmente na casa da Cassie, o Matt sempre ia lá passar um tempo com ela, e tudo acontecia de uma forma muito tranquila ali no namoro dos dois, eles eram vistos como esse casal que se dava muito bem. E então chegamos no dia 22 de setembro de 2006. Era uma sexta-feira, a Cassie, ela foi para a escola de manhã, normalmente, e ela estava muito animada. Não só pelo final de semana, porque ela sabia que final de semana ela ia ver o namorado mais vezes e mais tempo, mas também porque ela já tinha uma tarefa agendada para essa sexta-feira. Bom, a Cassie, ela estava determinada em conquistar a própria independência, né? Começar a conquistar. Ela queria juntar dinheiro para comprar o seu carro e ela aproveitava, assim, todas as oportunidades possíveis, assim, para mostrar o quão responsável ela era, né? O quão capaz ela era. Então, nessa sexta-feira, ela aceitou um trabalho, digamos assim, na casa dos tios dela. Os tios iam viajar durante o final de semana inteiro, né? Eles iriam sair na sexta-feira e voltariam só no domingo. E eles tinham, se eu não me engano, 2 gatos e 2 cachorros. E o trabalho aqui da Cassie seria ficar na casa
esse final de semana cuidando dos animais, né, e cuidando ali também da casa. Era algo de bastante responsabilidade para Cassie, porque até então ela já tinha aceitado trabalhos parecidos, como por exemplo, ficar com os priminhos, cuidando dos priminhos, mas era durante só o dia ou só a noite, também cuidar de alguns animaizinhos, mas era também só durante um dia, né. E agora seria um final de semana inteiro. A região onde os tios moravam era uma região um pouco mais remota, assim, eram várias casas, mas aquelas casas bem espaçadas uma das outras, né, e ficava ali numa distância de mais ou menos uns 15 minutos da casa da mãe da Cassie. Então, sexta-feira, no período da tarde, a mãe da Cassie a leva para a casa dos tios, né, para que ela começasse lá o seu trabalho no final de semana. A Cassie, ela levava tudo muito a sério. Então aquilo não era só mais um trabalho para ela, era a chance dela provar maturidade, né, e responsabilidade. Dormir sozinha em uma casa grande, porque era uma casa assim, tipo, meio mansão, sabe? Aliás, a região toda ali que ela estava eram casas bem grandes. Então era essa casa grande, longe da mãe dela, e essa situação poderia assustar alguém tão novinha como ela, né? Mas ela enxergava como uma oportunidade perfeita ali de mostrar que ela podia assumir essas responsabilidades maiores. Antes de aceitar o trabalho, ela perguntou para a tia se ela poderia receber o namorado na casa ali, né? Pelo menos para ficar ali durante sexta-noite com ela, assistir um filme e tudo mais. E a tia aceitou, justamente porque a Cassie, ela tinha esse senso de responsabilidade. O namoro deles também era bem visto ali pela família, até onde eu pude perceber. Então a tia falou que tudo bem, que se ela quisesse levar o Matt lá, né, durante a sexta-feira, ele estava liberado e autorizado a entrar na casa. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a Cassie, ela não fumava, ela não bebia, ela não gostava muito de nada disso, assim, né? Coisas que normalmente as meninas e os meninos da idade dela estão começando a experimentar, né? Mas ela não queria saber de nada disso. Então, até por isso que a tia, ela aceitou o pedido ali, né, da Cassie pra levar o namorado, porque ela sabia que a Cassie não ia transformar a casa numa festa cheia de gente, cheia de bebida. Ela sabia que a sobrinha era bastante responsável. A Cassie, ela chega então ali na casa dos tios com a mãe, né, por volta das 5h30, a mãe deixa ela lá sozinha na casa, vai embora, e o Matt chega ali na casa um pouco depois, cerca de 6 horas mais ou menos. Os dois então começaram ali a assistir um filme, comer algumas coisas, bem tranquilo, nada longe ali de uma noite de 2 namorados curtindo uma sexta-feira em casa. Só que aí, por volta das 8h30, mais ou menos, da noite, o Matt, ele chamou 2 amigos para ir até a casa também. Os amigos eram Brian Draper e Tori Adamczyk, ambos também com 16 anos. A Cassie, ela obviamente não ficou muito feliz com a ideia. Primeiro porque, como eu falei para vocês, ela era bastante responsável, então ela não tinha pedido a permissão pra tia para levar mais 2 amigos lá. Ela só tinha pedido a permissão pro Matt, né, pro namorado. Ela ficou um pouco assim chateada com o Matt, né, do tipo, eu não gostei que você chamou aí pessoas sem me avisar antes. O Matt, ele tranquilizou então a Cassie falando que os dois só iriam ali assistir um filme, comer alguma coisa, que não passaria disso, e a Cassie resolveu relevar. Quando o Brian e o Tori chegaram ali na casa, a Cassie, como sempre, foi muito simpática, muito receptiva. Inclusive, ela até mostra toda a casa dos tios, que era uma casa grande, para que eles se sentissem mais confortáveis, soubessem aonde é o banheiro, a cozinha, todas essas coisas. Fez ali um tour rápido pela casa e depois todos eles se sentaram para assistir um filme. E eles estavam assistindo Kill Bill Volume 2. Depois de algum tempo aqui, o Tori e o Brian, eles ficaram assim meio desanimados, sabe? Porque eles acharam que realmente ia acontecer uma festa lá na casa da tia da Cassie, né? E eles viram que não estava acontecendo isso, que eles estavam só ali assistindo o filme, comendo uma coisinha, então eles resolveram ir embora. Eles falaram que estava tudo muito entediante, que eles queriam algo mais animado e que eles iriam fazer outra coisa e que talvez eles fossem no cinema local assistir um outro filme. Eles saem ali da casa da tia da Cassie por volta das 9h30, 9h40 mais ou menos, tá? Dá uma variada aí nas fontes. E a Cassie, embora ela tenha achado estranho isso, né, deles saírem no meio do filme, ela ficou aliviada. Ela falou, ainda bem que foram embora, agora eu posso continuar ficando aqui só com o Matt. E ela não se sentia mais culpada, né, de trazer 2 pessoas que a tia não tinha autorizado.
Logo depois disso, a mãe da Cassie, a Ana, ela liga para a filha para saber se estava tudo bem. A Cassie disse que estava tudo bem, tudo tranquilo e que ela ligaria para a mãe na manhã seguinte caso ela precisasse de algo. E a noite continuou ali aparentemente tranquila, pelo menos durante um tempo. Pouco tempo depois que os amigos ali saíram da casa, né, e ficaram só o Matt e a Cassie sozinhos, algumas coisas começaram a acontecer. Por volta das 10 horas da noite, mais ou menos, a energia da casa acabou. Eles ficaram ali no completo escuro. A Cassie, ela ficou bastante assustada com isso, porque era uma casa muito grande e já era meio ruim, né, ficar assim sozinha na casa, ali mesmo que ela estivesse com o Matt, agora no escuro. Então ela ficou um pouco assustada, mas o Matt tentou tranquilizá-la, falando que provavelmente a energia já voltaria e que não era nada demais. E realmente isso aconteceu. A energia voltou, só que na verdade ela voltou assim parcialmente. Só algumas luzes da casa voltaram a acender. Já era alguma coisa, né? Mas ficou assim um clima meio estranho, né? Aquela casa assim com metade das luzes acesas só, e foi meio estranha essa queda de energia do além. E outra coisa que começou a ficar estranho é que, como eu falei pra vocês, a casa ela tinha ali alguns animaizinhos, né? Foi pra isso que a Cassie foi chamada, né? Cuidar desses cachorros e dos gatos. E um desses cachorros, ele ficava latindo pra parte da porta do porão. Sim, gente, parece filme de terror realmente, sabe? Existia um porão nessa casa e na entrada do porão o cachorro ficava ali latindo para a escuridão do porão. Aí ele saía, voltava para a sala, daí latia um pouco para Cassie e para o Matt, depois ele voltava para o porão, latia mais um pouco e depois ele parou de latir aparentemente. E assim, se você já passou por essa situação, né, do seu cachorro latir para o nada, você sabe o quão assustadora essa situação, né? Mas eles tentaram ali ficar calmos, os dois estavam meio desconfortáveis nesse momento, né? Mas eles decidiram não investigar mais sobre ver o que o cachorro estava latindo, nem nada do tipo, eles ficaram ali na sala. Como estava esse clima meio tenso, né? O Matt percebeu que a Cassie estava desconfortável, estava um pouco assustada. Ele liga para a mãe dele. O Matt fala para a mãe se ele poderia dormir ali na casa junto com a Cassie. Só que a mãe diz que não. Ela falou que os dois eram muito jovens, né? 2 jovens ali de 16 anos, sozinhos, numa casa. Ela não queria deixar que isso acontecesse, né? Sem nenhuma supervisão ali de nenhum adulto, né? Mas ela ofereceu uma alternativa, porque o Matt disse realmente que a energia tinha caído e não tinha voltado totalmente, que a Cassie estava um pouco, né, assustada. Ele explicou tudo isso pra mãe. Então a mãe, ela deu uma alternativa pro Matt, que era de trazer a Cassie, então, pra casa deles, e daí ela dormiria lá. Depois, no dia seguinte, ela voltaria para casa dos tios. O Matt, então, fala isso para Cassie, né? Fala da ideia que a mãe teve, os dois pelo menos poderiam ficar juntos, não ficariam ali naquela casa com medo. Mas a Cassie, como eu falei para vocês, gente, ela era muito, muito responsável. E ela recusou esse convite. Ela disse que ela aceitou esse trabalho, né, de ir na casa, passar o final de semana, cuidar dos cachorros ali, dos gatos, e era isso que ela ia fazer. Ela não queria simplesmente abandonar a casa com os animais lá dentro. Para a Cassie, era questão de responsabilidade, né? Ela estava ali na casa dos tios porque ela tinha realmente assumido um compromisso com eles, que era cuidar da casa e dos animais. Então, para ela, não seria correto abandonar aquilo no meio da noite. Então, apesar dela estar ali, né, sim, um pouco desconfortável, assustada, ela disse pro Matt que ficaria na casa. Bom, por volta das 11 da noite, a mãe do Matt vai até a casa onde eles estavam para buscar o Matt. Ele ainda insistiu mais uma vez para Cassie, falando, né, vamos dormir lá em casa, pelo menos a gente vai ficar junto, você não vai ficar aqui sozinha, mas a Cassie novamente recusou. Então ele se despede ali da namorada, vai para casa. Pelo que eu entendi, no meio do caminho ele liga para o Tori, né, que era um dos amigos que tinha ido até a casa anteriormente, para avisar que ele não estava mais na casa, né, caso eles quisessem voltar para a casa da Cassie, que ele não estava mais lá, então que ele estava indo embora para a casa dele. Só que ele disse que ele não conseguiu falar direito com o Tori porque ele estava assim meio que sussurrando, como se ele não pudesse falar alto. Então ele acreditava que o amigo tinha realmente ido ao cinema, né, que eles falaram isso, né. Vamos sair daqui e vamos para um cinema assistir um outro filme.
Mais tarde naquela noite, por volta de 00:30, o Matt, ele liga pra Cassie pra saber se ela estava bem, né, se ela tinha se acalmado um pouco, mas ela não atende. E como já era bem tarde, né, quase 1 da madrugada, ele achou que ela tinha adormecido. Então, ele ia tentar falar com ela novamente no dia seguinte. Só que no dia seguinte, que era o sábado, dia 23 de setembro de 2006, o Matt, ele tenta ligar pra Cassie várias vezes, cerca de 15 vezes, e ela não atende nenhuma das vezes. Eu não consegui exatamente a localização da casa do Matt, né, mas pelo que dá pra entender não era próximo, era longe, né, tanto que a mãe foi buscar ele depois de noite, né, na casa dos tios da Cassie. Mas é dito que ele queria ir até a casa, mas ele não tinha como ir, ele não tinha carro, ele até chega a pedir carona para um dos amigos para o Tory, né, que tinha carro, para que ele pudesse levar até a casa dos tios da Cassie, mas o Tory disse que ele não tinha gasolina naquele dia, então ele não conseguia ir. A mãe da Cassie também liga pra filha no sábado, ela também não consegue falar com a Cassie, só que ela não, assim, ficou preocupada já de cara, ela achou que de repente a Cassie só não estava atendendo o telefone, aquela coisa de, ai, os adolescentes não querem atender a mãe, sabe, alguma coisa do tipo, e ela achou que se tivesse acontecido alguma coisa de grave, a Cassie ligaria, como ela realmente disse pra mãe, né, se eu precisar de alguma coisa eu te ligo de manhã. Como ela não ligou, a mãe achou que estava tudo bem. E aí chega o domingo, o dia 24 de setembro, e era o dia que os tios da Cassie voltariam da viagem ali do final de semana. E aí as coisas realmente ficaram muito, muito terríveis. Os tios da Cassie, eles chegam ali na casa por volta das 2 da tarde, mais ou menos. Eles já acharam estranho porque a porta estava destrancada. Não era algo que a Cassie faria. E eles tinham uma filha, né, a prima da Cassie, que na época que tinha 13 anos, ela imediatamente entra na casa correndo, porque ela estava ansiosa para ver os animaizinhos dela, né, os cachorrinhos e os gatos, e também porque ela estava muito ansiosa para falar com a Cassie. Ela gostava muito da prima mais velha, sabe? Só que o que ela encontrou não foi nada disso. Na verdade, quando ela chegou na parte da sala da casa, ela encontrou a Cassie no chão, com muito sangue, e ela estava claramente sem vida. Ela começou a gritar muito. Nisso, os pais já entraram na casa desesperados com o grito, né, da filha, e eles também veem a Cassie ali no chão e eles ligam pro 911. Quando os primeiros policiais ali, detetives, chegaram na cena, eles descreveram como uma cena horrível. Existia muito sangue por todo o cômodo. Existia também evidências claras de luta, não só ali no local, mas na Cassie também. E já de cara ficou claro também ali para os policiais e os detetives que não havia nenhum sinal de roubo. Não tinha nada faltando, nenhum eletrônico, dinheiro, nada. Tudo parecia intacto, então eles acreditavam que o ataque não foi por motivação financeira. Analisando a cena, para os policiais havia apenas 2 opções. Ou a Cassie conhecia a pessoa que entrou na casa e fez aquilo com ela, ou seja, a Cassie deixou essa pessoa entrar na casa, porque não havia também sinal de arrombamento nem nada do tipo. Ou a pessoa que fez isso com a Cassie sabia muito bem como acessar a casa. A autópsia posteriormente confirmou o grau da violência que a Cassie sofreu. Ela havia sido esfaqueada. E ela levou, gente, entre 30 a 35 golpes. Desses golpes, cerca de 9 a 12 ferimentos eram potencialmente fatais. Eles também conseguiram determinar que os ferimentos ali foram causados por 2 tipos de faca, assim, uma lisa e a outra serrilhada. E os ferimentos da serrilhada foram mais profundos. Porém, teve um ferimento da faca lisa que atingiu o coração da Cassie em cheio. E só esse golpe poderia ter sido suficiente para tirar a vida da Cassie, mas ela recebeu vários outros. Eu nem preciso dizer aqui, né, o quão difícil foi essa notícia para a mãe da Cassie, para os irmãos dela também. A mãe da Cassie, ela tinha deixado a filha ali na casa dos tios, assim, bem, né, feliz. Inclusive, ela tinha até falado com a Cassie ali, né, na noite de sexta-feira e estava tudo bem. E agora ela tinha recebido essa notícia, a filha dela não estava mais viva. E tiraram a vida dela de uma forma muito brutal. Como é de se imaginar, a primeira pessoa que a polícia começou a investigar aqui como um possível suspeito foi o namorado, o Matt. Ele era o mais próximo ali, foi ele que viu a Cassie por último, pelo menos até onde eles sabiam, né?
E era o namorado, né? A gente vê casos o tempo inteiro, né? De namorados, marido, esposo, enfim, né? Então é algo bem comum desconfiar aqui já de cara do namorado. E outra coisa agravou essa desconfiança, porque quando o Matt foi chamado para depor ali na delegacia, ele foi, né, tudo certinho, mas o comportamento dele era muito estranho, porque ele tinha acabado de saber, né, que a namorada dele ali de 5, 6 meses tinha sido brutalmente assassinada, e ele não parecia estar, assim, comovido com isso, ele estava muito normal, ele não estava demonstrando nenhum tipo de sentimento, mas a gente tem que levar em consideração que cada pessoa reage de um jeito, às vezes demora um pouco para cair a ficha, né? Mas ele foi até a delegacia, ele contou todo o dia dele com a Cassie, que foi o que eu já contei aqui para vocês. Contou também ali das quedas de energia, que ele queria que a Cassie dormisse com ele em casa, mas que ela não quis. O Matt, ele passou pelo teste de polígrafo e ele passou, gente, com louvor, assim, nada acusou. Nesse teste, ele realmente parecia não estar mentindo em nada. E, inclusive, a mãe da Cassie, ela desconfiou muito do Matt, né? E dá pra entender. Ela chegou a falar na cara dele, assim, o que você fez com a minha filha? Enfim, o Matt, ele estava colaborando muito com a polícia. Ele afirmou aqui para os policiais que não teve nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desentendimento entre os dois. Ele reforçou, né, que ele tentou entrar em contato com ela já na noite, né, quando ele estava em casa, mas também no dia seguinte, várias vezes durante todo o dia, e que ele realmente estava preocupado com ela. E foi nisso do Matt contar toda a dinâmica ali, né, da noite de sexta-feira, que ele menciona, né, que 2 amigos também foram até a casa, o Brian e o Tori. E ele contou, né, o que eu já falei aqui pra vocês, que eles foram lá, assistiram um pouco do filme, daí ficaram entediados e disseram que eles iam sair fazer outras coisas e que eles iriam no cinema assistir um outro filme. Ele também menciona que ele tentou falar com o Tori posteriormente, quando ele já tinha saído da casa dos tios da Cassie, mas que o Tori estava assim, parecia que estava num lugar muito abafado, que ele não poderia falar alto, né, e ele imaginou que realmente eles estavam no cinema. O Matt, ele não foi, assim, descartado logo de cara como suspeito. Ele ainda ficou ali, né, no olhar da polícia, sabe? Mas eles conseguiram confirmar várias coisas na história do Matt, inclusive falando com a família dele, com a mãe, né, que foi buscá-lo lá na casa dos tios da Cassie, que levou ele para casa. As ligações que ele disse que fez foram confirmadas. Então, posteriormente, ele foi descartado. Mas no início aqui ainda era tudo meio nebuloso. Então, demorou um pouco para ele ser descartado, mas ele foi, tá? O Matt não tinha nada a ver com a morte da Cassie. Com o Matt liberado, né, agora os detetives voltaram a atenção aí para os outros nomes que surgiram. Como eu falei, o Brian Draper e o Tori Adamczyk. Eles também tinham 16 anos, eles foram as últimas pessoas também a ver a Cassie junto com o Matt. E a polícia precisava ouvir, né, a versão deles, o que aconteceu na casa, o que eles fizeram depois. Bom, cada um deles foi interrogado separadamente na casa de cada um, com os pais presentes, e de início a história deles, assim, batia. Só que batia muito, sabe? Os dois pareciam que tinham ensaiado uma história para contar. Ambos disseram que eles chegaram até a casa dos tios da Cassie por volta das 8 horas, que foi um convite do Matt, e eles acreditavam realmente que ia ter uma festa. E quando eles perceberam que era só a Cassie ali com o namorado assistindo filmes, eles ficaram desapontados. Eles esperam então um pouco, eles ficam assistindo uma parte ali do filme do Kill Bill Volume 2, só que algum tempo depois eles decidem ir embora porque, segundo eles, não tinha graça. E até aí tudo bem na história deles, porque também tá batendo com a história do Matt, né? Foi exatamente isso que o Matt contou. Só que aí eles começam a perguntar o que aconteceu depois que eles saem da casa e alguns detalhes específicos, e aí as coisas começam a complicar. Para começar, quando eles começam a perguntar assim, e o filme? Que filme vocês foram ver? O Brian, especialmente, estava um pouco mais inseguro. Ele era questionado, né, sobre o que falava o filme, e ele não sabia dizer. Ele ficava tentando relembrar, assim, o que falava esse filme, como se ele tivesse assistido esse filme há 1 ano atrás, mas não, a gente tá falando aqui de 3, 4 dias depois. Aí os policiais começam a falar assim, tá, então
vamos dizer que você não prestou muita atenção no filme, mas me diz um ator, então, que estava nesse filme. Ele também não sabia dizer. Eles começaram a perguntar também quais eram os trailers, né? Porque vai que ele não assistiu o filme inteiro, não entendeu o filme, né? Então, quais foram os trailers que estavam passando no cinema? Eles também não sabiam dizer. E a questão também dos trailers é bem importante, que eu achei sobre esse caso, é que muitas vezes a pessoa pode ter cometido um crime, foi ao cinema e diz, né, que foi ao cinema assistir um filme. E ela pode falar depois sobre o que é o filme, ela pode pesquisar o filme e falar, né, o filme falava sobre isso, era com o ator tal e tudo mais. Mas ela nunca vai saber o trailer que estava passando, né, ela não vai saber a não ser que ela estivesse no cinema. Então é por isso que eles perguntam do trailer, achei bem interessante. Eles começam a perguntar se eles tinham encontrado alguém no cinema, quem tinha vendido os ingressos pro cinema, e eles não sabiam responder, simplesmente. Eles ficavam desviando, falavam que não se lembravam, ou ficavam tentando puxar pela memória, e isso começou a ficar, assim, complicado para eles. E o Tory foi a mesma coisa, basicamente, né? Ele também contou a mesma história, mas quando era para dar detalhes aí do filme, do cinema, ele também não sabia dizer. E ele deu uma informação a mais, que ele falou que depois que eles assistiram o filme, ele foi dormir na casa do Brian. Só que tudo aquilo não fazia sentido para os policiais e também para as pessoas que estavam ali sabendo, né, do que eles estavam falando, né, como, por exemplo, o Matt. Porque o Matt, ele disse que ele nunca falou para os meninos que era para ser uma festa. Ele simplesmente falou, venham aqui, a gente tá assistindo um filme. Então, por que essa expectativa de que tinha uma festa? Por que eles tinham que sair no meio da noite e dar essa desculpa, né? Falando, a gente achou que era uma festa e não é uma festa. E outra coisa também, eles já estavam assistindo um filme na casa ali, né? Dos tios da Cassie e com o Matt. Por que sair falando que aquilo tá chato, pra daí fazer a mesma coisa, só que em outro lugar, né? Que seria no cinema? Bom, diante de toda essa história aqui que eles estão contando e a polícia não tá acreditando muito, né? Os policiais resolvem, então, investigar o cinema. Eu não consegui encontrar exatamente se em algum momento eles falam o nome de um cinema, tá? Ou se só existia um cinema aqui na região. Mas eles vão até esse cinema e, por coincidência, a pessoa que estava ali vendendo ingressos e que também era a pessoa que estava vendendo os ingressos na sexta-feira à noite, era uma pessoa que estudava com toda essa galera aqui. Inclusive, né, obviamente, com o Brian e o Tory. Então, os policiais perguntam para essa funcionária, essa menina, falando, você conhece o Brian e o Tory? Ela falou assim, sim, a gente estuda no mesmo colégio, eu conheço eles e tudo mais. E aí, o policial pergunta assim, eles vieram aqui na sexta-feira? E ela falou que não, porque ela disse que ela se lembraria de ter vendido, né, os ingressos para os dois, era ela que estava trabalhando ali na sexta-noite, e como ela conhecia os dois, obviamente ela ia lembrar. Com isso, né, a polícia, ela tinha aqui uma primeira prova, digamos assim, que era a de que o Brian e o Tory estavam mentindo. Mas o que exatamente eles estavam mentindo, né, e por quê? O que eles estavam escondendo? Nesse ponto aqui, a polícia também já estava entrevistando vários conhecidos ali, né, do Brian e do Tory, como também da Cassie. E teve uma pessoa que não tem o nome dela, na verdade, algumas fontes falam que foi uma pessoa que não quis se identificar. Ela começou a dar algumas informações aqui sobre os dois. E eram informações, assim, bastante preocupantes. Segundo esses relatos, o Tory, ele era obcecado por facas, armas e filmes de terror. Ele chegava a se gabar de ter uma coleção de facas escondida em casa. Ele andava pela escola fingindo, inclusive, que estava golpeando os outros colegas. Ele chegava a dizer para algumas pessoas abertamente assim que ele seria capaz de cometer o crime perfeito. E, inclusive, quando ele assistia esses filmes de terror, ele fazia anotações assim do que fazer, do que não fazer para não ser capturado. Já o Brian, ele tinha uma personalidade um pouco diferente. Ele era visto assim como mais extrovertido que o Tory, mas ele também era assim visto como esse menino inseguro, sabe? Ele se descrevia como um perdedor para algumas pessoas, que ele não se encaixava ali no ensino médio e ele era fascinado, adivinhem, gente, pelo massacre de Columbine. Sim, de novo, estou mencionando isso aqui na mesma semana. Ele chegou a dizer que ele idolatrava os atiradores de Columbine. Ele enxergava os dois como rejeitados da sociedade, que eles conseguiram de alguma forma se vingar. E o Ryan, ele dizia que ele queria fazer algo tão grandioso como eles.
Outra coisa que eles faziam juntos sempre era gravar ali o dia a dia deles. Eles sempre estavam com uma câmera dessas pequenininhas portáteis e eles gravavam ali o dia a dia na escola, em casa, os dois falando, uma espécie de um vlog. E eles ficavam falando que eles um dia fariam o próprio filme de terror. Inclusive, eles ficavam inventando roteiros, cenas que eles queriam produzir. E esses enredos, esses roteiros que eles estavam produzindo, sempre envolvia, assim, assassinatos. E um deles, mais especificamente, era o assassinato de uma garota jovem, de um garoto também e um menino mais novo. Outro detalhe que chamou a atenção aqui da polícia também era que colegas ali da mesma escola falaram que o Brian, ele tinha uma queda pela Cassie, né? Que ele já tinha tentado investir de alguma forma, mas a Cassie namorava, ela estava com o Matt. E isso talvez tenha deixado ele um pouco frustrado, apesar que ele continuava uma amizade com a Cassie, assim, ele não chegou a parar de falar com ela, nem nada do tipo, mas é dito que ele ficou realmente, assim, chateado, né, de não poder ser o namorado da Cassie. Diante de tudo isso que a polícia está descobrindo, das contradições dos dois, né, eles precisavam conversar com o Brian e o Tori novamente. Só que dessa vez foi diferente. Por quê? Porque eles não conseguiam entrar em contato com o Tori. Ele não atendia mais as ligações dos policiais, né, dos investigadores. Os pais do Tori também não colaboravam. Eles não queriam permitir que o filho fosse, né, depor, fosse até a delegacia. Então estava difícil conseguir o acesso ao Tori. Mas o Brian estava mais acessível, né? Então os policiais e os investigadores precisavam focar nele primeiro. Então, no dia 26 de setembro, 2 dias depois que o corpo da Cassie foi encontrado, o Brian foi até a delegacia ali para ser interrogado formalmente. Diferente do Tori, ele parecia muito disposto a colaborar ali com os policiais, né? E no início ele repetiu a mesma história que ele já tinha falado, né? Tudo aquilo que eu já mencionei, que eles tinham ido no cinema. Só que, mais uma vez, né, ele não conseguia responder as perguntas básicas ali dos policiais. Qual é o filme? Qual é o autor? Qual era o trailer, todas essas coisas. Os investigadores, nesse ponto, eles já estavam bastante desconfiados, né? Eles começavam a testar, assim, os mínimos detalhes do que ele estava dizendo que fez naquele dia. E o Brian, ele não sabia responder nada. Ele sempre tentava puxar pela memória, ele tentava enrolar, ou ele respondia alguma coisa muito genérica. E para os investigadores ali, os detetives, estava claro que o Brian estava mentindo. Nesse ponto aqui, os detetives resolveram abrir um pouco o jogo aqui com o Brian, dizendo que eles já tinham ido até o cinema, que eles tinham falado com a funcionária que trabalhou lá na sexta-noite e ela disse que eles não apareceram por lá. E outra informação que a polícia já tinha aqui nesse momento foi que o carro do Tori, que era um carro vermelho, foi visto ali na região da casa onde a Cassie estava, naquela noite de sexta-feira, depois do horário que eles já tinham saído da casa. Ou seja, o que eles estavam fazendo ali na casa? Eles não tinham ido no cinema? Por que eles voltaram? Quando o Brian percebeu ali que, né, os policiais já sabiam de algumas coisas, que não adiantava ele ficar ali com a história do cinema, ele mudou a versão. Ele admitiu que ele tinha realmente mentido e agora ele estava disposto a falar a verdade. Então, ele disse que ele e o Tori realmente não tinham ido ao cinema, que aquilo tudo era mentira, mas ele justificou que ele estava mentindo porque ele não queria se meter em encrenca. Por quê? Porque, segundo ele, depois de sair da casa ali da Cassie, né, dos tios da Cassie, os dois passaram a noite, entre aspas, checando carros. O que é esse checando carros? Eles iam de carro em carro que estavam ali estacionados na rua e eles olham se o carro está destrancado ou não. E quando está destrancado, eles entram ali no carro, pegam alguma coisa de valor, né, que eles encontrem ali. Os policiais, assim, não estavam comprando muito bem essa história, mas eles deixaram o Brian falar. Chegou uma hora que os policiais começaram a ser mais incisivos com ele, assim, e já meio que colocando ele como um suspeito de ter tirado a vida da Cassie, né? Só que, ao mesmo tempo, eles fazem isso tentando não confrontar demais o Brian, né? Ele sempre tem esse jogo, assim, de ir aos pouquinhos. Então, eu assisti boa parte da entrevista do Brian. Tem uma hora que os policiais falam assim, olha, Brian, eu tenho certeza que olhando para você, você vem de uma família boa, seus pais são amorosos, que você jamais tiraria a vida
de alguém? E aí, inclusive, o Brian, ele até complementa, ele fala assim, ainda mais de uma amiga minha. Daí os policiais falam, exatamente, eu acho que você não faria isso. Só que mesmo assim ele mantém essa história aí dos roubos, né, dos furtos aí dentro dos carros. Aí, inclusive, teve uma hora que ele chegou a dizer que o Matt também estava junto nessa parte de checar os carros aqui, que ele também estava nessa hora, o que foi provado que não estava. Então ele admitia isso, mas ele negava qualquer envolvimento ali no que aconteceu com a Cassie. Ele se limitava a repetir só o que eu já contei aqui pra vocês, que eles estavam mexendo nos carros. E pra mostrar que ele estava agora falando a verdade, ele aceitou passar por um teste de polígrafo no dia seguinte, ou seja, no dia 27 de setembro. Então, o dia 27 de setembro chegou, e esse dia foi bastante importante aqui para toda a investigação. Era a primeira vez, né, que o Brian estava passando ali por um teste de polígrafo, né? E talvez o Brian tenha sentido uma pressão maior, porque as coisas começaram a acontecer mesmo antes dele fazer esse teste. Assim que o Brian entrou na sala para fazer o teste de polígrafo, ele entrou em pânico. Ele começou a chorar, ele começou a tremer. E, inclusive, gente, eu até nem mencionei, mas o Brian, ele tem um impedimento na fala, assim, né? Ele gagueja um pouco para falar. E quando ele fica nervoso, isso piora, assim, né? Então é bastante visível de ver isso nas entrevistas dele. Então ele começou, assim, a entrar em pânico, basicamente, aqui, antes de começar o teste do polígrafo. Para os investigadores, essa reação dele não era só o nervosismo, né? Porque, obviamente, as pessoas ficam nervosas quando vão passar pelo teste de polígrafo, mesmo se a pessoa tá falando a verdade, porque é uma situação tensa, né? Mas nessa situação aqui, os policiais acreditavam que todo esse nervosismo, esse pânico, tinha outro peso. O que os policiais fizeram foi chamar os pais do Brian, né, para ajudar nesse momento, para acalmá-lo. Os pais do Brian, eles tentam apoiar ali o filho, né, tentam acalmá-lo, eles abraçam o Brian e eles ficam incentivando o filho ali para que ele fizesse a coisa certa. É isso que eles falam, né? Eles estão ali para dar um apoio, mas assim, em nenhum momento parece que eles estão passando a mão na cabeça do filho, assim, sabe? Ou talvez duvidando que ele pudesse realmente ter feito alguma coisa. Bom, foi então, nesse momento, né, que o Brian estava ali com os pais, que pela primeira vez ele deu uma versão que os detetives acreditavam que estava mais próxima da verdade. Bom, então vamos lá. O Brian, ele explicou que naquela sexta-feira, quando ele estava lá na casa, né, dos tios da Cassie, ela mostrou toda a casa para eles, como eu falei, ela fez um pequeno tour, assim, né, mostrar os cômodos, onde ficavam o banheiro, a cozinha, enfim. Ele disse que nessa hora ele foi até o porão e ele destrancou a porta externa da casa. E eles tinham um plano nessa sexta-feira. O plano, segundo o Brian, era assustar a Cassie e o Matt, né, que estavam ali na casa. Eles queriam fazer como se fosse uma pegadinha, assim, sabe? Assustar como eles viam nos filmes de terror. Ele contou, então, que depois que ele e o Tori saíram da casa, falando que eles iam pro cinema, né? Eles foram até o carro do Tori, eles trocaram de roupa, eles vestiram roupas pretas, eles colocaram máscaras, essa máscara era uma máscara branca, e aí eles pintaram, assim, ao redor do buraco do olho da máscara com tinta vermelha para parecer sangue, né? E para ficar até parecido com essas máscaras de filme de terror. Eles pegam também facas que eles tinham levado no carro, e aí eles retornam para casa. E eles retornam para casa pela porta que ele tinha deixado aberta anteriormente, que dava acesso ao porão. Quando eles estavam no porão, eles começaram a brincar aqui com a Cassie e com o Matt. Eles desligaram a energia da casa. E foi nesse momento, né, como eu contei para vocês, que a Cassie ficou assustada, o Matt também. Depois de algum tempo, eles religam a energia, porque a ideia que eles queriam que tivesse acontecido e não aconteceu era do Matt e da Cassie irem até o porão para ver o que tinha acontecido com o disjuntor. Só que eles não foram, né? Eles preferiram ficar na sala lá esperando a luz voltar. Então, quando eles perceberam que a Cassie e o Matt não iriam descer, eles religam a luz e resolvem esperar. Agora, dá pra gente entender por que o cachorrinho, né, ficava latindo sempre perto ali da entrada do porão. Porque ele estava sentindo que existiam pessoas lá dentro. Os cachorros, gente, eles nunca se enganam. Se ele tá latindo pra alguma coisa tem. Bom, enquanto eles estavam lá no porão esperando o que eles iriam fazer, né, nessa
entre aspas aqui, pegadinha que eles queriam fazer. Tudo isso aqui, segundo a versão do Brian, tá? Eles escutam que o Matt estava indo embora. Eles escutam a mãe do Matt chegar ali na frente da casa, eles escutam o Matt indo embora. E agora eles sabiam que a Cassie estava sozinha dentro da casa. E vocês lembram que eu falei que logo depois que o Matt sai da casa dos tios da Cassie, ele liga pro Tori. E ele falou que o Tori parecia estar num lugar onde ele não poderia falar alto. Agora vocês entendem, porque quando o Matt ligou para o Tori, ele estava no porão, junto com o Brian. Segundo o Brian, foi nesse momento que o Tori começou a insistir que eles precisavam fazer mais do que apenas assustar a Cassie. Eles começaram, então, a bater algumas portas ali no porão mesmo, fazer alguns barulhos. Eles chegaram, gente, a quebrar até 2 cinzeiros para chamar a atenção da Cassie. Só que a Cassie agora, ela estava sozinha. Ela não tinha mais o Matt do lado dela. Então imaginem o pavor dessa menina. E ela não desceu até o porão. Ela não fez igual nos filmes de terror que a pessoa sai pela casa procurando de onde está vindo o barulho. Ela ficou apenas encolhida no sofá ali, com medo, em pânico, esperando esses barulhos pararem. Esperando que, se tivesse alguém dentro da casa, essa pessoa simplesmente saísse. E foi nesse momento, né, segundo o Brian, como a Cassie não descia de jeito nenhum, que o Tori se exaltou e saiu do porão e partiu para cima da Cassie e começou um ataque. Ele chegou a dizer que teve um momento, nessa hora que o Tori chega e começa a atacar a Cassie, que a Cassie, ela pode ter reconhecido os dois, porque ela chega a xingar eles, ela chega a falar alguma coisa assim, eu vou chutar a bunda de vocês se vocês estão aqui para me assustar. Na primeira versão aqui do Brian, ele tentou, assim, meio que minimizar o que ele fez dentro da casa, né? Ele disse que ele só assistiu paralisado tudo que o Tori estava fazendo e que o Tori começou a atacar a Cassie e dar vários golpes nela. Só que a polícia não acreditava nisso, né? Os detetives começaram a pressionar e depois de um tempo ele admitiu que ele também desferiu alguns golpes, né? Ele falou que cerca de 3 ou 4 golpes, inclusive ele até fala que ele se lembrava que eram golpes na perna, e ele disse que ele fez isso apenas porque o Tori ordenou, e ele ficou com medo que se ele não fizesse, o Tori fosse pra cima dele. Quando ele tá contando tudo isso, eu vi essa parte também da entrevista, ele tá bastante nervoso, assim, sabe, gente? Porque dá a impressão que ele começa a reviver o momento. Ele fala que o Tori estava com uma lanterna também, e em alguns momentos a lanterna iluminava, assim, o rosto da Cassie. Lembrando que eu acho que eu não deixei claro aqui, né? Que na hora que eles que eles começam a fazer os barulhos com cinzeiro, bater porta, eles desligam a luz novamente. Então a casa tava no breu novamente. Imagina o medo da Cassie. Então, quando o Tori vai atacar, é dito que ele tava com uma lanterna. E o Brian, quando ele tá se lembrando disso, ele fica muito nervoso, porque ele fala que ele se lembra quando a lanterna iluminava o rosto da Cassie e que ela tava com os olhos abertos, que ela tava com muito medo, e ele começa a ficar muito nervoso contando tudo isso. Agora, a polícia estava acreditando que eles estavam mais perto realmente da versão que aconteceu, mas eles não acreditavam nessa história de que o Brian era essa pessoa que quando ele viu, ele estava envolvido nisso, né? E que ele atacou a Cassie porque ele estava com medo de ser atacado, né? Algumas coisas ainda não batiam, mas eles achavam que estavam bem próximos de descobrir o que realmente aconteceu. Eles já tinham até deixado o Brian sozinho na sala ali para refletir o que ele estava fazendo. Inclusive, gente, nessa hora que ele tá sozinho, ele começa a falar alto, assim, né? Tá tudo gravado, ele começa a falar alto, a chorar, e meio que como se ele estivesse falando com a Cassie ou falando com alguém que ele queria que escutasse, né? Então ele começa a dizer, assim, que ele não queria ter feito o que ele fez, que ele queria ser o namorado da Cassie, e que agora ele não haveria mais. Tem uma hora que ele fala, eu quero ver a Cassie de novo. Tem horas que ele fala assim, me desculpe, Cassie, eu deveria ter feito algo para que isso não acontecesse. Ele tá lá chorando o tempo inteiro, ele põe muito a mão no rosto. E aí tem uma hora que ele chama a mãe novamente ali pra sala. E ele fala pra mãe, eu acho que é a mãe, tá, gente? Agora eu não tenho certeza, mas é uma mulher que entra, mas eu acho que é a mãe, sim. Ele fala pra ela assim,
eu me lembrei de uma coisa muito grande que eu preciso contar. E aí chamo os detetives novamente, e o que o Brian tinha aqui para contar é que depois do crime, ele e o Tory, eles voltaram para casa do Tory, eles trocaram de roupa, e eles pegaram as roupas que ele tinha usado ali, né, no ataque, as máscaras, as facas, eles colocaram em um saco de lixo, eles compraram fósforos numa loja de conveniência e eles foram para uma região chamada Black Rock Canyon, que é uma região assim, meio que de floresta, pelo que eu pude ver. E lá eles queimaram essas coisas e depois enterraram. E o Brian, ele leva os detetives exatamente no lugar onde, né, eles tinham descartado esses objetos. A polícia encontrou as roupas encharcadas de sangue, luvas, as máscaras, várias facas, os fósforos, garrafas de álcool e uma fita de vídeo. E essa fita de vídeo, ela é assim a maior prova desse caso aqui. Nesse momento aqui, os policiais não tinham nem ideia do que eles iriam encontrar nessa fita, né? Mas o fato dos dois terem deixado, né, aquela fita ali, na verdade eles tentaram queimar essa fita, era algo extremamente suspeito. E a gente já vai voltar para esta fita. Enquanto isso, no mesmo dia aqui, tá? Ainda no dia 27, o Tory finalmente voltou à delegacia para dar um novo depoimento, né? E diferente do Brian, que nesse ponto aqui tava super nervoso, já tinha chorado, já tinha falado várias coisas, o Tory estava com uma postura bem fria, bem calma. E ele chegou aos policiais agora com a segunda versão do Brian, né? A versão lá de que eles estavam checando os carros, que eles estavam furtando algumas coisas dentro do carro. O que queria dizer para a polícia é que muito provavelmente nesse dia 26 ali, né, eles devem ter conversado, né, entre si ali e combinado essa versão. Só que o Tory não sabia é que nesse ponto aqui, o Brian já estava na terceira versão aqui, né, e na versão provavelmente mais correta. Então, primeiro aqui o Tory continuou com essa versão do carro, que eles entravam nos carros, roubavam algumas coisas. Ele falava várias coisas muito parecidas com a versão do Brian, assim, até dizer que eles tinham mentido justamente porque eles não queriam entrar em encrenca, porque eles estavam furtando. Aí os detetives começam, obviamente, a pressionar e eles vão aos pouquinhos, né? Então eles começaram a perguntar pro Tory quais eram os carros que eles arrombaram. Assim, lembrar de algum modelo, algum carro que ele entrou, alguma cor do carro que ele entrou, o que eles encontraram nesses carros. E, novamente, ele não tinha esses detalhes. Na verdade, teve até um momento, nesse ponto aqui, o Tory, ele está com os pais também na sala, só que nas imagens que eu vi, pelo menos, os pais não aparecem, tá? Mas tem uma hora que dá pra ter a noção que os pais estão ali. Tem uma hora que o Tory fala assim, eu roubei um Discman. Ele fala que ele pegou um Discman. E aí a mãe do Tory fala assim, não, mas aquele Discman já tá lá em casa faz dias, não é de agora. Ou seja, o Tory, ele tá mentindo ali na cara dura. Ele foi, assim, desmentido pela mãe ali, porque a mãe tá falando que aquele Discman já estava na casa há muitos dias e não era fruto de roubo. E os policiais percebem isso. Eles percebem toda essa mentira, mas eles fingem que aquilo passou, que eles não perceberam, né? E o Tory também, ele desconversa, ele já muda pra outra coisa. Teve uma hora também que ele foi questionado, porque a polícia já tinha essa informação nesse momento, que o carro do Tory foi visto numa loja de conveniências na noite ali de sexta-feira. Ou seja, não batia nem com a história do cinema e nem com a história que eles estavam roubando carros em uma outra região. E aí ele fala, não, mas a gente foi nessa loja de conveniência comprar fósforo porque o Brian fuma e ele precisava de fósforos para acender o cigarro. Enfim, né, gente, era evidente aqui que o Tory também estava mentindo, ainda mais nessa altura que eles já tinham escutado toda a versão do Brian, né? E o Tory, ele ficava tentando sempre inventar alguma coisa assim, muito rapidamente, sair pela tangente aqui, né? Mas cada vez que ele falava alguma coisa, os investigadores tinham ainda mais certeza. Ele está mentindo e o cerco só ficava mais apertado aqui pro Tory. Chegou no momento aqui que o pai do Tory, ele se levanta e ele põe a mão assim no ombro do filho e ele começa a falar assim, você sabe que eu te amo, né, filho? Olha pra mim, eu te amo, você sabe que eu te amo. E o Tory fala que sim. A pressão tava aumentando ali, sabe? E chegou numa hora, então, que os detetives resolvem abrir o jogo aqui com o Tory. Na frente, gente, dos pais do Tory, o detetive começa a contar tudo que ele sabe. Ele fala, a gente sabe que você tirou a vida da Cassie. A gente sabe que vocês voltaram na casa, que vocês estavam no porão, que vocês atacaram ela na escuridão de dentro da casa
Enfim, ele dá todos os detalhes. E o detetive tá contando tudo isso, gente, na frente dos pais. Vamos relembrar isso, né? Foi nesse momento, então, que o Tory muda de estratégia. E ele pede um advogado. Os detetives, então, começam a investigar aquela fita, né, encontrada lá, que eles tentaram queimar, tentaram enterrar. Ela estava, assim, um pouco danificada, mas eles conseguiram extrair, né, o conteúdo dessa fita inteiro, pelo que eu entendi, assim, nada foi comprometido. Quando os investigadores viram essa fita, eles não estavam preparados, porque eles iam ver ali, sabe? Eles filmaram várias coisas, assim, antes do crime, todo o planejamento, tudo que eles queriam fazer. Eles filmaram coisas no dia do crime, de manhã, e à noite, antes de acontecer, e depois do crime também. Então vamos lá, gente. Essas gravações vocês conseguem encontrar no YouTube, tá? Vocês conseguem encontrar canais analisando, legendas, então tá aí para vocês verem na íntegra. E eu vou aqui tentar explicar os pontos mais importantes dessas fitas. Os dois, eles aparecem na biblioteca da escola e eles estavam escrevendo o que eles chamavam de lista da morte. Nessa lista, gente, eles anotavam os nomes de pessoas que eles pretendiam tirar a vida. Não tinha nenhuma lógica assim, tá? Eram colegas, eram conhecidos, inclusive amigos, e nessa lista estava a Cassie. Nessa hora da biblioteca, assim, eles ficam falando várias coisas, tá? É como se fosse realmente ali um vlog, mas um vlog macabro, né? Então, eles estão falando de várias coisas que eles pretendem fazer, as coisas que eles acham legais. Então, eles ficam, por exemplo, mostrando como eles deveriam usar armas quando eles fossem tirar vidas, qual a forma que eles deveriam usar. Tem uma hora que eles falam assim, pra você, SK do futuro, como se outro assassino em série fosse assistir essa fita lá pra frente, né? Porque era isso que eles queriam. Eles queriam, assim, ser exemplos para outros criminosos, né? Então, eles falam assim, espero que você que veja essa fita, você consiga aprender várias coisas e não precise fazer igual a gente que tá tentando já 10 vezes e ainda não conseguiu. O que eles queriam dizer com isso era que eles já tinham tentado pôr o plano em prática, que era tirar a vida de alguém, cerca de 10 vezes, pelo menos é o que o Brian fala. Só que todas as vezes que eles tentaram, a pessoa não estava sozinha em casa. E o que eles queriam era exatamente isso. Por quê? Porque eles se inspiravam muito no filme Pânico, né? Pra nós aqui se chama Pânico. Que é aquele filme que a pessoa tá sozinha em casa, aí a luz começa a apagar, daí você escuta um barulho, daí o telefone toca, né? Ficou muito famoso esse filme, justamente porque mexia com esse medo das pessoas de estarem sozinhas em casa. E era isso que eles queriam fazer. Eles queriam entrar numa casa com alguém que estivesse sozinho, eles queriam aterrorizar, assustar muito a pessoa e depois tirar a vida dela. E aí a gente já começa a pensar no porquê a Cassie foi escolhida naquele dia. A Cassie era amiga deles, assim. Não posso dizer que eram melhores amigos, que eles sempre se conviviam, mas eram pessoas ali que conversavam, sabe? Assim, eles tinham uma convivência. E de alguma forma eles souberam que a Cassie estaria sozinha naquele dia. E pode ter sido até pelo próprio Matt, né? Que convidou os dois, falando, venham aqui assistir um filme. E aí eles pensaram, bom, os dois estão sozinhos, sem nenhum adulto. Inclusive, gente, no dia do crime, eles queriam tirar a vida da Cassie e do Matt. Não era só da Cassie. É que o Matt acabou indo embora antes. Mas eles realmente queriam tirar a vida dos dois. Eles queriam assustar os dois e tirar a vida deles. Nessa hora aí da biblioteca, eles falam sobre várias coisas, assim. É assim, ó, gente. É meio irritante de escutar os dois falando, tá? Porque você vê, assim, o quanto limitados eles são, o quanto a inteligência deles é pequena, mas eles se acham, assim, os grandes gênios, sabe? Assim, que eles têm uma compreensão muito maior do que as outras pessoas. Então, é meio irritante de assistir. Mas tem outras filmagens também, né? Ao longo dos meses, eles foram gravando vários clipes como se fosse realmente um reality show deles, assim. Eles sentavam diante ali da câmera, eles faziam várias confissões como se fosse o diário deles ali, o diário desse filme de terror. Eles falavam que eles precisavam tirar vidas para se tornarem lendas. E eles chegam a mencionar Ted Bundy, o Zodíaco, o Estrangulador de Hillside. E eles falam, gente, que todos esses eram amadores, perto do que eles iriam fazer.
Tem algumas conversas que eles estão dentro do carro, assim, né? Então você não vê o Brian, dá a impressão que o Brian está filmando, você vê mais o Tori, só que os dois estão falando. E os dois não param de falar. Como eu falei, é irritante. Eles começam a tentar falar de religião, de Deus, de Satanás, do mal, do bem e do mal. Só que assim, gente, como eu falei, a inteligência deles é limitadíssima, entendeu? Então, assim, eles tentam provavelmente reproduzir alguma coisa que eles devem ter visto na internet, algum texto, alguma coisa, algum vídeo, mas eles não conseguem, assim, o raciocínio não continua, sabe? Eles se perdem no raciocínio. Quando eu falei ali que eles falam sobre alguns criminosos famosos, também eles citam o Ed Gein, e inclusive eles até erram, eles falam de uma frase que não foi o Ed Gein que falou, que foi o Andy Kemper, na verdade, mas as pessoas confundem. E eles estão nessa, assim, do tipo, nossa, nós somos gênios incompreendidos, nós entendemos a sociedade e o mundo de uma forma que ninguém entende, e todo mundo que não entende é burro, nós somos superiores. Tem uma frase que, se eu não me engano, é o Tori que fala, que é a seguinte, abre aspas, se não existe céu ou inferno, a gente pode ser tão mal quanto quiser, fecha aspas. Eles também falam que não deveria ser ilegal tirar a vida de alguém, que não deveriam existir leis que punissem isso, e que quanto mais você restringe uma coisa de uma pessoa, mais a pessoa vai querer fazer. Tem uma definição que um investigador falou sobre os dois aqui posteriormente, que é a seguinte, abre aspas, perdedores perigosos tentando parecer maiores do que realmente eram, fecha aspas. Eles falavam também assim, deixando recados para os agentes do FBI que iriam achar essas fitas, só que eles achavam que eles iam achar essas fitas muito, muito tempo depois, quando os dois já tivessem escapado, né? Então, eles falam assim, para vocês, agentes do FBI que estão vendo essa fita, vocês não foram rápidos o suficiente, vocês não foram espertos o suficiente. Eu li, gente, num comentário sobre esse caso, que a pessoa falou que os dois pareciam o Debbie e o Lloyd, sabe, do filme Debbie e Lloyd? Só que de uma forma que mais macabra, né? É essa sensação, realmente, assim, sabe? De dois adolescentes ali falando um monte de coisa, daí um fica apoiando o outro, daí às vezes rolam umas discussões porque um não concorda com o que o outro falou, daí eles querem ver quem que tem a ideia mais mirabolante, assim. Enfim, chatíssimo, irritante. Mas aí tem algumas filmagens, assim, que são mais difíceis da gente assistir. Primeiro, por exemplo, uma filmagem que eles fizeram na manhã de sexta-feira na escola. Onde, gente, eles estão filmando a Cassie. A Cassie, ela está no armário, bem esses armários típicos que a gente vê em filme americano. Ela tá lá colocando os livros dela. E o Brian que tá filmando, né? Ele chega, ele tenta interagir com ela, ele meio que pergunta pra ela onde está o Tori, que o Tori já deveria estar ali não sei há quantos minutos e não estava. E a Cassie meio que faz uma cara assim de tipo, tá, e o que eu tenho a ver com isso, né? E ainda o Brian fala pra ela assim, diz oi, dá oi pra câmera. E ela ainda fala, dá um oi, ela dá um sorrisinho. E é como se eles realmente estivessem registrando a Cassie ali, justamente pra mostrar, olha, essa vai ser uma das nossas vítimas. Um detalhe nessa gravação, gente, que eu percebi, ela está com um casaquinho assim, que parece um casaquinho ou branco ou creme, né, com alguns detalhes em verde. E eu vi algumas fotos da cena do crime, né? E ela estava exatamente com esse casaco quando ela foi atacada, né? Porque foi no mesmo dia. Então, eu vi a foto do mesmo casaco, só que todo sujo de sangue. Bom, no mesmo dia, aqui no dia 22, na sexta-feira, eles continuam com essas gravações, né? E tudo isso agora os detetives estão assistindo. E tem a parte que eles gravam dizendo que eles iam tirar a vida da Cassie e do Matt. Eles falam o quanto animados eles estão com isso, eles chegam até a dizer que eles estão excitados em saber que eles vão tirar a vida de alguém. Nesse momento, já era o momento que eles já tinham ido até a casa e já tinham saído, tá? Então, eles saem da casa ali dos tios da Cassie, né? E eles estão gravando isso, falando exatamente que eles foram até a casa, que eles deixaram a porta aberta do porão, que eles conseguiram ver como era a casa, como eles poderiam se movimentar lá dentro e que em breve eles iriam retornar com roupas e tal e que eles iriam colocar o plano em prática. E eles são bem claros nessa gravação, gente. Eles não falam em nenhum momento, a gente vai lá assustar a Cassie. Não, eles falam, a gente vai lá e vai tirar a vida da Cassie, e inclusive eles falam que eles vão tirar a vida do Matt também, né? Que nesse ponto o Matt ainda estava na casa. We're here in his car. The time is 9:50
September 22nd, 2006. Unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends. We just talked to them. We were there for an hour. But We checked out the whole house. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I locked the back doors, so it's all locked. Now we just gotta wait. Eles também, gente, falam outros nomes de outros colegas que eles pretendiam ir até a casa porque eles tinham ouvido que a pessoa ia estar sozinha naquele dia. Então, eles pretendiam tirar a vida, né, da Cassie, do Matt também, e depois seguir com o plano, tirando várias outras vidas. Tem alguns momentos, gente, que eles falam assim... hoje estamos aqui com a tarefa de tirar a vida de alguém e, infelizmente, ela é nossa amiga, mas precisamos fazer alguns sacrifícios. Cassie tem que morrer. Eles falam também que eles estão ouvindo Pink Floyd para relaxar antes do crime supremo, segundo as palavras deles. E aí, essa parte da gravação corta, e aí começa já em seguida uma outra gravação. E aí é possível ver pelo tempo ali, né, de gravação, já tinha passado ali das 11 horas, tá? E é o momento que eles já tinham atacado a Cassie. E eles estão, gente, assim, eufóricos. Eles repetem várias vezes, na verdade o Brian repete várias vezes. Eu acabei de tirar a vida da Cassie. Ele não fala dessa forma, tá? Eu só tô amenizando. Mas ele fala, eu acabei de tirar a vida da Cassie. Eu senti a vida dela sair do corpo dela. Ele fala que ele a golpeou várias vezes. Ele tá tão eufórico que ele não para de falar. E chega uma hora que o Tori fala assim, tipo, cala a boca que agora a gente precisa pensar nos nossos próximos passos. A gente precisa acertar as nossas histórias. Just kill Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Fuck. That felt like it wasn't even real. I mean, it went by so fast. Shut the up. We gotta get our act straight. It's okay. Essa era a confirmação final aqui, né? Quando os detetives estão assistindo tudo isso. Os dois tinham feito aquilo juntos e registrado cada detalhe. Antes, depois, eles só realmente não gravaram ali o durante, né? Como se fosse um filme de terror, que era o que eles queriam fazer. Não era brincadeira, né? Isso ficou muito claro. Não era, ai, vamos lá assustar, vamos pregar uma peça na Cassie. Não. Eles sabiam desde o início que eles queriam tirar a vida dela. Foi tudo muito, muito premeditado. E eles já estavam falando do nome da Cassie, do nome de outras pessoas também, outros colegas da escola. Enfim, a Cassie, eu acredito que foi escolhida nesse momento aqui, simplesmente porque eles sabiam que ela estava sozinha, né? Tanto que eles já tinham tentado várias vezes e não tinham conseguido. Então, a primeira pessoa que eles conseguissem encontrar sozinha seria a escolhida. E foi a Cassie. E falando aqui um pouquinho sobre o Brian, tá, gente? Foi o Brian que disse, né, onde estavam enterradas essas evidências. E aí os policiais encontraram essa fita. Por que que ele fez isso? Sendo que a versão que ele contou ali por último foi de que inicialmente eles iriam apenas assustar a Cassie, né? E aí o Tori saiu do controle e ele acabou também atingindo a Cassie com medo do Tori. Essa era a última versão aqui do Brian, né? Só que acredita-se que o Brian talvez tenha pensado que a fita não seria recuperada, que eles tinham conseguido queimar a fita e que eles não iam conseguir ter acesso a todo aquele conteúdo. E que talvez ele quisesse dar essa ideia de que ele estava ali cooperando muito com a polícia. Olha, eu vou até entregar as evidências para vocês verem como eu estou ajudando. Olha como eu não sou uma pessoa ruim, como eu jamais teria atacado a Cassie se não fosse por medo do Tori. Então acredita-se que o raciocínio dele foi esse. Inclusive, até a parte que ele fica, que eu mencionei pra vocês, que ele fica sozinho, tentando falar com a Cassie, né, chorando e tudo mais. Aqui uma opinião minha, tá, gente? Eu acho que essa parte que ele tá ali falando da Cassie, ai, eu quero ver a Cassie, eu queria ser o seu namorado e não sei o que, não sei o que. Eu acho que é encenação. Eu acho que ele fez aquilo porque ele sabia que ele estava sendo gravado, ele queria gerar a empatia aqui dos detetives. Porque assim, eu vi as fitas, todas as gravações, e eu vi o quão empolgado ele estava falando que ele ia tirar a vida de várias pessoas. O quão ele ficava assim, eufórico falando sobre isso. E pra mim ali ele estava sendo verdadeiro. E na hora lá, que ele tá nervoso, chorando, falando
sobre a Cassie, para mim é uma encenação. Mas a gente vai falar um pouco sobre o arrependimento do Brian um pouquinho mais lá na frente. Nesse ponto aqui, né, gente, agora fazendo um parênteses, vocês que assistiram o caso de terça já devem ter notado aqui algumas similaridades. E uma dessas semelhanças é aqui a influência do massacre de Columbine. Esse terrível evento aconteceu no dia 20 de abril de 1999, numa escola de ensino médio nos Estados Unidos. E, assim, ele é um dos episódios mais simbólicos de violência juvenil. 12 estudantes perderam a vida, um professor e ainda tiveram mais 21 feridos. E no caso de terça, eu também mencionei esse caso, né? Que também foi uma influência para os 2 irmãos que cometeram aquele crime, né? E aí eu fiquei pensando, por que tanto fascínio em cima aqui de Columbine? E aí eu comecei a pesquisar, assim, o que poderia ser, né? Eu encontrei algumas informações, vou trazer aqui para vocês. Essa tragédia virou o primeiro tiroteio em massa transmitido quase que 24 horas pela mídia. E era um momento também que a internet estava já começando a fervilhar, né? E as imagens do que aconteceu correram o mundo e virou quase que um espetáculo. E algumas pessoas, principalmente os jovens, né, que se sentiam excluídas de alguma forma, começaram a olhar para essa tragédia como uma forma de serem vistas, de serem, entre aspas aqui, tá, gente, importantes, né, de ganharem essa notoriedade. E para algumas dessas pessoas, tudo aquilo, aquela tragédia, se tornou um modelo a imitar. Eu lembro, gente, assim, não lembro exatamente quando aconteceu, tá? Em 99, eu nem sei o que eu tava fazendo em 99. Mas eu lembro, assim, que quando a internet começou a ficar mais fácil pra gente acessar, assim, a todo momento, ele era um dos casos que mais se falava, porque tinham todas as imagens. Eu assisti todas as imagens na internet, assim, na época que eu tive acesso, né? Realmente foi um caso muito, muito, muito explorado. E existia muito aquela coisa de você falar muito sobre os criminosos, a vida deles, o que eles sofreram na vida, quais eram os pensamentos deles. Aquela coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. O foco ficou em cima dos 2 o tempo inteiro, né? Não posso dizer que foi generalizado, mas assim, do modo, olhando assim no modo meio superficial, a maior parte das matérias de tudo era sobre os 2 e as vítimas. Eu vou falar pra vocês, eu não gosto desse caso. Muitas pessoas já me pediram esse caso e eu confesso que eu não sei se eu vou trazer porque eu tenho um ranço desse caso. Eu acho que toda essa tragédia, ela foi explorada de uma maneira errada já desde o começo, assim, sabe? E depois ainda continuou sendo explorada de uma forma errada até certo momento. Eu acho que hoje, assim, já não é mais tanto. Acho que já passou, né? Já faz tempo também, né? Que já passou. Mas, assim, não me surpreende porque muitos outros jovens se inspiram exatamente nesse caso, entendeu? E assim, é óbvio, né, gente, que milhares, milhões de pessoas viram as imagens desse caso, souberam tudo o que aconteceu e não foram influenciadas dessa forma, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas que já têm uma questão interna muito grande podem se identificar com aqueles 2 criminosos de alguma maneira e querer replicar tudo aquilo, porque era uma forma deles serem vistos, deles serem notados. Foi o que aconteceu, né, mais ou menos lá no caso que eu contei de terça, e era aqui meio que a inspiração dos 2 também. Se eles ficaram famosos, por que eu não posso ficar famoso também? E é só realmente uma mente muito perturbada que consegue alimentar isso, né? Fazer essa associação. O Tory e o Brian, eles tinham essa fascinação por esse caso específico. Eles viam os 2 criminosos não apenas como criminosos, mas como figuras de referência. O Tory, inclusive, especialmente o Tory, na verdade, ele idolatrava a dupla. Ele dizia que ele gostaria de ter sido amigo deles e que ele queria ser tão grandioso quanto eles foram. Bom, mas falando agora aqui da prisão e do julgamento dos 2. No dia 27 de setembro de 2006, apenas 5 dias após a morte da Cassie, Brian Draper e Tory Adamczyk foram oficialmente presos. Ambos tiveram a fiança fixada em $1 milhão cada, e desde o primeiro momento eles começaram a jogar a culpa um no outro, o que não é, assim, de se surpreender, né? O Tory, ele afirmava
que tudo não passava de uma encenação para um filme de terror caseiro e que o Brian era o verdadeiro responsável pelo crime. Já o Brian dizia inicialmente que a ideia era apenas assustar a Cassie, mas que o Tori foi quem tomou a iniciativa e começou o ataque. A polícia, no entanto, ela já tinha, muitas provas que desmontava qualquer tentativa de inocência dos dois ali. Não era que era um ou o outro, os dois estavam envolvidos. A maioria das provas eu já mencionei aqui, mas teve uma que eu ainda não mencionei, que eles conseguiram, gente, um vídeo de uma casa de penhores. E esse vídeo mostrava os dois comprando uma faca. E essa faca pôde ser ligada ao crime, aos ferimentos da Cassie. Ou seja, tudo planejado, e desde o início ia ser um crime para tirar a vida de alguém. A fita, nem preciso mencionar que a fita também comprova isso, que desde o começo tudo era com essa finalidade, de cometer esse tipo de crime. Os julgamentos, eles aconteceram separados, tá? Eles foram julgados separadamente. E assim, cada defesa tentava fazer o seu papel aqui, o que era bem difícil. Mas, por exemplo, a defesa do Tori, que dizia que ele não participou, do crime, queria comprovar isso dizendo que os testes de DNA feitos nas unhas da Cassie só encontraram o DNA do Brian. Isso realmente é verdade. Mas isso não quer dizer, assim, sem dúvida nenhuma, de que o Tori não atacou a Cassie, Ele pode ter atacado a Cassie e a Cassie só não conseguiu arranhar o Tori, Só não conseguiu se defender dele. Talvez o Brian estivesse mais perto, Como foi a dinâmica ali, a gente não sabe até hoje. Mas uma coisa que é muito importante é que ela tinha 2 ferimentos, Como eu falei, uma faca lisa e a faca serrilhada. E essa faca serrilhada, eles conseguiram informações de pessoas que já tinham visto o Tori falar dessa faca, inclusive até mostrar, Porque ele era essa pessoa que gostava de colecionar e gostava de falar várias coisas. No julgamento, eles mostraram todas as gravações que eles fizeram. Inclusive, tem uma parte que o Brian fala o seguinte nessa gravação, abre aspas. Se conseguirmos matar pela primeira vez, vai ser como arrancar um curativo. Depois, vamos continuar, fecha aspas. Eles também analisaram muito a dinâmica ali entre os dois, de que o Tori talvez fosse a pessoa, assim, que queria liderar, tinha essa postura mais de liderança, e o Brian tinha essa postura mais de ser reconhecido, assim, sabe? De ser visto. Várias vezes que eles estão gravando, como eu falei, eles discutem e é sempre o Tori corrigindo o Brian, assim, falando que ele tá errado, que ele é burro, que o que ele tá falando não tem sentido. Aí o Brian tenta falar alguma coisa e dele já muda de assunto para falar algo que ele sabe que vai ser validado pelo Tori. O Brian, ele é mais visto como uma pessoa insegura, hesitante e mais sedento por aceitação, O que eu já mencionei aqui para vocês. E o Tori, ele é seguro, irônico, com prazer em projetar a violência e controlar a narrativa. Então, o Brian, ele cedia para não perder o vínculo. O Tori, por sua vez, alimentava sua fantasia de protagonismo, como se estivesse dirigindo ali o seu próprio filme de terror. E era essa simbiose, o seguidor que precisava de propósito, no caso o Brian, e o dominador que precisava de plateia. E foi o motor que levou ao crime. Mas no fim, não houve dúvidas, gente? Em 2007, após os 2 julgamentos ali separados, Brian Draper e Tori Adamczyk foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de Cassie Jo Stoddard, além de mais 30 anos por conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Para a família da Cassie, a sentença trouxe, obviamente, um alívio, Mas eles também ficaram bastante revoltados, porque até o fim do julgamento, nenhum dos dois assumiu totalmente a responsabilidade pelo crime. Durante todo o julgamento, a família da Cassie estava presente. E é difícil, você ter que ouvir ali no tribunal tudo o que aconteceu com ela. Eles também falaram, algumas vezes, relatos bastante comoventes sobre quem era a Cassie, qual era a rotina dela, como ela era, E relembrando as características dela que eu até falei no começo do vídeo, Gentil, estudiosa, carinhosa com os amigos e que tinha muitos sonhos pela frente e que foram interrompidos
por essas duas criaturas, né? A mãe da Cassie, ela chegou a dizer no depoimento que ela não conseguia dormir à noite, porque ela sempre fechava os olhos e imaginava os últimos momentos da filha, sozinha, apavorada, lá encolhida, né, no sofá e depois enfrentando o ataque. O tio e a tia da Cassie, né, que eram os donos da casa que ela estava, eles ficaram assim muito, muito, muito mal depois do crime, porque eles se sentiam culpados de terem chamado a Cassie para ir até a casa. E inclusive, gente, a priminha de 13 anos, depois, eu não sei quanto tempo depois, mas ela tentou tirar a própria vida, porque ela não conseguia, assim, superar, né? Ela não conseguia esquecer a imagem que ela viu aquele dia. Ela foi a primeira pessoa a encontrar a Cassie sem vida na sala. Ela foi tão empolgada porque ela queria encontrar a prima e ela encontrou a Cassie daquele jeito. Então, para vocês verem, né, gente, quando eu falo aqui que um crime, ele não afeta apenas ali a vítima que não tá mais aqui, né, no caso a Cassie, né? Outras pessoas ali, os familiares, amigos, que não vão conseguir viver da mesma forma depois de um crime desse. Então, quando eu falo que a gente conta os casos aqui e a gente vê vários casos e um atrás do outro e tudo mais, mas existem pessoas que vivem isso diariamente, é um terror na vida das pessoas todos os dias. Pensa para a mãe da Cassie sempre imaginar o desespero da filha nos seus últimos momentos, né? Então, é por isso que a gente tem que levar sempre muito a sério quando fala esses casos e sempre falar desse lado, né? Do lado das vítimas, das famílias, porque para eles não é um vídeo no YouTube, para eles não é só um caso sendo recontado por uma pessoa no mundo, entendeu? É o dia a dia deles. Pensem para eles também como foi ouvir no tribunal, né? As fitas, aquelas duas pessoas horrendas falando da Cassie como se fosse apenas um passo ali pro plano deles. Inclusive, eles até falam, né? Ai, desculpa a família da Cassie, mas ela precisa morrer. Imagina pra mãe ouvir isso. Alguém tratando a vida da filha, que é a coisa mais preciosa, dessa forma. E é dito que realmente os familiares ali da Cassie choravam muito nesses momentos, né? Quando eles ouviam os dois falando da Cassie dessa forma. É dito que no tribunal era nítido de ver isso, assim, né? O amor, a importância que a família dava pra Cassie e a forma que os dois tratavam a Cassie como nada, né? Como um nome numa lista, realmente. Amigos próximos também, né, da Cassie deram declarações posteriores dizendo que a vida no colégio ali nunca mais será a mesma sem a Cassie e que a ausência dela é sentida todos os dias, né? Ao contrário, com certeza, da ausência do Brian e do Tori, né? Acredito que ninguém vai sentir falta deles. Bom, gente, para resumir um pouco aqui para vocês, para não entrar em tantos detalhes aqui jurídicos, mas tanto o Tori quanto o Brian, eles tentaram apelar, tá, da sentença, mas o Tori, tá? O Brian, pelo que eu entendi, foi uma ou duas vezes, mas o Tori apelou várias e várias vezes. Todas as vezes negadas. Por quê? Porque, gente, o Tori até hoje fala que ele é inocente, que ele não fez nada. E que quem fez tudo foi o Brian. E, em resumo, os dois continuam presos até hoje, tá? Sem nenhuma perspectiva de redução de pena ou de liberdade condicional, nada. Todas as estratégias jurídicas que eles tentaram seguir acabaram falhando, tá? Diante das provas que existem, né? Das fitas, principalmente, e que mostram de forma inquestionável a premeditação e o envolvimento direto dos dois. Bom, eu não falei muito sobre eles, assim, separadamente no vídeo, tá? Até porque não tem muita informação dos dois, infância e tudo mais. Mas eu vou falar agora um pouquinho, agora no final do vídeo, já emendando aqui com as atualizações mais recentes. O Brian, ele nasceu em 21 de março de 1990, ele foi adotado ainda pequeno e ele se mudou para a cidade ali de Pocatello, onde o crime aconteceu, quando ele tinha cerca de 11, 12 anos. Na infância, ele é descrito como um menino tímido, educado, mas até feliz. É dito que no início ele sofria muito bullying por causa da gagueira, né, que ele tinha. Teve uma entrevista do Brian que ele deu, se eu não me engano, 17 anos depois do crime. E ele fala um pouco mais sobre a infância dele. Ele fala que ele sempre cresceu muito sozinho, porque os pais trabalhavam muito, né? O pai trabalhava muito fora, pelo que eu entendi, e a mãe tentava
fazer o melhor ali dentro de casa, mas ela também não era muito presente na vida dele. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz assim, mas eu não falo mal do meu pai e da minha mãe, eu amo os dois até os dias de hoje, eles são maravilhosos. E o que dá a entender é que realmente os pais do Brian eram muito amorosos com ele. Ele não teve uma infância difícil, ele não teve muitos problemas na infância. É dito que sim, ele teve um momento que ele sofreu bullying, mas, por exemplo, quando ele era amigo ali do Tori no ensino médio, quem praticava o bullying eram eles, né? Eles não eram as pessoas que recebiam esse bullying. Ele mesmo fala que as coisas começaram a piorar quando ele entrou no ensino médio, porque foi quando ele começou a perceber as lacunas ali da infância dele. Que ele não tinha vivido muita coisa, que ele não tinha aprendido muita coisa que os outros já tinham, sabe? Então, é isso que ele fala da infância dele. Ele admitiu, nessas entrevistas que ele deu posteriormente, que ele achava, quando ele era mais novo, que ele só seria alguém se ele fizesse algo muito grande e terrível. E que quando ele conheceu o Tori, ele viu no amigo ali uma espécie de um espelho. Ele meio que se viu no Tori ali. Alguém que também não se encaixava muito, mas que parecia ter um pouco mais de confiança, um pouco mais de ousadia, né? Isso que ele viu no Tori. E pro Brian, essa amizade foi como encontrar alguém que o entendia. O Tori, ele nasceu em 14 de junho de 1990, ali na cidade de Pocatello mesmo. E diferente do Brian, a gente não tem muitos relatos aqui sobre a infância do Tori, tá? Nada além do que eu já contei aqui pra vocês, que ele sempre foi aficionado aí por filmes de terror, facas, enfim. E aí, gente, vem assim algumas atualizações recentes que eu consegui pesquisar, né? Deles já assim 15 anos depois, 17 anos depois do crime. Bom, até os dias de hoje, como eu falei, o Tori, ele mantém a sua inocência, tá? E ele é apoiado pelos seus pais, tá? Os pais do Tori, eles acreditam, principalmente a mãe, tá? A mãe, principalmente, ela acredita que o Tori foi envolvido nisso e que ele não é capaz de fazer o que estão falando que ele fez. Inclusive, ela escreveu um livro sobre isso, sobre a inocência do filho. E assim, na entrevista que eu vi, gente, você tem que respirar muitas vezes. Porque assim, ela coloca o filho como realmente assim, vítima de tudo, de tudo. Eu queria perguntar pra ela assim, mas você assistiu as fitas do seu filho? Porque ela diz que as fitas e tudo aquilo que o filho fala, ele acreditava que era uma ficção, que era uma história. E assim, que eles estavam brincando ali, que estava gravando e era algo que não era pra ser verdade. É isso que ela defende do filho. Ela dá umas declarações, gente, assim, absurdas. Inclusive, ela chegou a comparar a dor dela com a dor da mãe da Cassie. Ela chegou a dizer que a Cassie, pelo menos, foi morta rapidamente, enquanto que o filho dela está morrendo lentamente na prisão. Então, que a dor dela é muito maior que a dor da mãe da Cassie. E nessas entrevistas que eu vi mais recentes, dá pra gente perceber uma diferença entre os dois, tá? O que eu percebi, tá? Percepção aqui minha, tá, gente? Cada um vai ter a sua. Do Brian, hoje em dia, ele é mais velho, eu acredito que ele tem mais consciência do que ele fez. Porque ele fala, hoje em dia, ele fala, eu tirei a vida da Cassie, ele assume o que ele fez, ele fala que ele golpeou a Cassie, enfim. Então, assim, ele diz a verdade, né? Se ele tá arrependido, não sei dizer assim, né? Mas ele diz que sim. Ele fala que sim, que ele tá arrependido, mas ele sabe a gravidade do ato dele. Já o Tori, não, gente. O Tori, quando você vê ele com a família, pra mim é muito nítido que ele tá o tempo inteiro manipulando, inclusive os pais. E tem uns momentos nessa entrevista que até o pai fala alguma coisa pra ele assim, não, deve ser difícil pra você, né? Ainda mais você sendo inocente e sendo acusado de tudo isso que estão falando que você fez, né? O pai está falando pro Tori. E o Tori olha com uma cara pro pai e fala assim, sabe assim, gente, parece um nossa, você realmente acredita que eu não fiz nada, sabe? Porque assim, pra mim ele é um ator. O Tori é um ator, assim. Desde o momento quando ele era lá mais novinho, quando ele tá falando com os policiais, ele é muito contido, assim, sabe? Ele não deixa a emoção vazar, sabe? Então, pra mim, ele está sempre muito pensando no que ele vai dizer. E ele é tão manipulador que os pais dele acreditam até hoje que ele não fez nada. Principalmente a mãe, né? Nessas entrevistas, gente, a mãe, né, do Tori, ela interrompe várias vezes o filho. E é sempre assim, de uma forma assim, como se ele tivesse 12 anos de idade, tá? Ela reforça, assim, essa narrativa de que o filho dela é um filho muito doce, é muito gentil, que ele era muito bom
para ter cometido o que estão dizendo que ele cometeu. Então o Brian parece demonstrar mais emoção hoje em dia. Ele demonstra um arrependimento maior, ele diz que ele já aceitou que ele não vai sair da prisão, né? Então ele até parou de apelar e ele assume a responsabilidade pelo que ele fez. Ele reconhece realmente que ele tirou a vida de alguém, né? E que esse alguém era sua amiga, que ele destruiu a vida da família inteira dela. E ele explica que ele se sente um fracasso e que ele acreditou que o crime lhe daria importância. Mas ele admite também que ele se deixou influenciar pelo Tory e pelas próprias obsessões sombrias, né? Que foi essa combinação. Já o Tory, ele permanece, né? Como eu falei, nessa narrativa de que sou inocente, sou uma pessoa imaculada e não fiz nada de errado. E que ele estava apenas interpretando um papel nessas gravações que o Brian fazia. Só que, gente, tem uma informação que eu vi num vídeo que eu tava assistindo hoje, antes de gravar. Só que eu não consegui, assim, comprovar, tá? Ver se realmente isso é verdade, eu não encontrei. Mas existe uma história de que, como eu falei, os dois estão presos no mesmo lugar, né? E eles, às vezes, se encontram. E num desses encontros é dito que o Tory falou para o Brian que ele tinha finalmente confessado para a mãe o que ele tinha feito. Que ele tinha contado tudo o que ele tinha feito para a mãe. E que isso pode ser verdade, porque depois da última apelação que o Tory fez, que foi em 2022, não se sabe mais da mãe do Tory, que antes ela era muito ativa, ela falava, ela tinha um site, se eu não me engano. O site saiu do ar, ela não dá mais entrevistas, coisa que ela fazia sempre antes, né? E ela não se sabe mais dela. Então, acredita-se que pode ser verdade isso. Que o Tory tenha chegado para a mãe e falado, mãe, eu fiz isso. E aí a mãe, ouvindo do próprio filho, possa ter desistido dessa ideia de deixar ele como inocente. Não sei, tá, gente? Isso foi uma informação que eu não consegui checar. Eu vi em uma fonte, mas não achei mais nenhuma outra. Bom, gente, para fechar aqui, apesar de todo o horror dessa história, porque realmente parece um filme de terror, a família da Cassie, ela tentou transformar tudo isso em algo bom. Eles criaram o projeto Pumpkins for Cassie, que seria Abóboras para Cassie, uma iniciativa comunitária onde distribuíam abóboras em troca de doações para abrigos de animais e bancos de alimentos em Idaho. Foi a forma que eles encontraram, né, de manter viva a memória da Cassie e, ao mesmo tempo, espalhar o bem em seu nome. Em 2010, a família também entrou com uma ação contra o Distrito Escolar de Pocatello, alegando que a escola deveria ter percebido os sinais de alerta no comportamento do Brian e do Tory. O tribunal, no entanto, concluiu que o crime não poderia ter sido previsto e a ação acabou sendo julgada improcedente. Esse caso, gente, ele é muito aterrorizante para mim, porque ele dá vida, né, aos nossos maiores medos, que é você estar na sua casa, sozinha, começar a ouvir barulhos, ficar com medo de checar esses barulhos e de repente você ser atacada. Eu não consigo imaginar o desespero da Cassie, de passar por tudo isso, assim, de escutar os barulhos. E, gente, eles chegaram a quebrar cinzeiros de vidro pesados. Então, é óbvio que ela sabia que tinha alguém na casa. E ela preferiu ficar ali para ver se, de repente, essa pessoa não a atacaria. Eu acredito que, de repente, ela possa ter pensado que era alguém que entrou para roubar alguma coisa e que, de repente, essa pessoa já ia embora, né? Então, é por isso que ela ficou quietinha no sofá. Então, imagina a hora que ela viu 2 monstros daqueles se aproximando dela e a atacando. E ainda, se eu não me engano, foi no depoimento do Brian que ele disse que talvez ela tenha reconhecido eles, né? Ou pela voz. Bom, pode ter sido pela voz, porque a voz dos dois era extremamente irritante. Então, ela possivelmente pode ter reconhecido por causa das vozes, eles estavam com máscaras, né? E mais isso ainda, gente, a pessoa entrar ali na sua casa com uma máscara branca, com várias pinturas ali para parecer sangue, exatamente como a gente vê nos filmes, assim. É horrível. É horrível de a gente pensar o que ela passou dentro daquela casa. Ela estava ali, gente, para conseguir um dinheiro. Ela queria comprar o carro dela. Ela estava lá cuidando de animais dos tios. Eu fico sempre irritada, assim, porque é sempre nesse cenário, né? Assim, a pessoa boa, a pessoa que tá lá cuidando da vidinha dela, que tem tantos sonhos, e vem alguém, assim, com o mal encarnado realmente, para destruir a vida dessa pessoa e de toda a família dela, como eu falei.
Mas enfim, né, esse caso, assim como o caso de terça-feira, não pode ser o caso dessas duas criaturas que causaram tudo isso. A gente tem que sempre lembrar aqui da Cassie, que era uma menina maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim, tudo que eu consegui pesquisar dela, né, eram só coisas boas, e até isso é aterrorizante, né, a gente ver a Cassie lá, viva, naquele vídeo, né, assim, horas antes de perder a vida, nas mãos deles ali, né, do Brian, e nesse vídeo ela tá tão calma, tão serena ali, cuidando das coisas dela, dos livros dela, assim, é muito, muito triste de ver isso. E é assustador a gente pensar, assim, que 2 adolescentes ali, entre aspas, normais do ensino médio, podem cometer um crime tão horrível como esse, assim, planejar durante um tempo, né, ter tantas ideias ruins na cabeça, né, gravar tudo isso, ficar um alimentando o outro o tempo inteiro. Então, é uma reflexão também para a gente perceber atitudes, perceber amizades, perceber comportamentos, porque às vezes a gente acha que pode não ser nada e às vezes é muito melhor você desconfiar e ser a pessoa chata que vai questionar. Tô falando aqui de adultos, né, que convivem com adolescentes, assim. É muito melhor você ser essa pessoa chata e de repente descobrir que, ai, não tinha nada a ver mesmo, do que você deixar passar. Às vezes, prestar um pouco de atenção em certos sinais podem sim salvar vidas. E é isso pro caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui em mais um vídeo, agora na quinta-feira. A gente se vê logo, logo em breve, né? A gente se vê logo, logo, já daqui uns diazinhos no domingo. Eu espero vocês para o domingo não resolvido. São casos não solucionados, que vocês sempre reclamam, mas o vídeo sempre dá boa. O de domingo é incrível. Reclamam que não assistem caso não solucionado, mas eu coloco lá, daí vai lá todo mundo assistir, né? Não, mas eu não tô reclamando, não. É pra continuar assim. Então eu vejo vocês no domingo. Muito obrigada aos meus membros queridos aqui do Na Sala da Minha Casa. Muito obrigada, Aninha Ito, Ana Paula dos Santos, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yates, Claudimiri Rossi, a Cláudia de Luca, a Kátia Diniz Bonadil e a Thalita Oliveira. Muito obrigada, membros patrocinadores. Vou agradecer novamente aqui o Raimundo e a Melina por esse presente aqui maravilhoso, esse trabalho lindo de vocês, tá? Vão lá visitar o Instagram dos dois, vou colocar rapidinho aqui de novo os arrobas, entrem lá, comprem os livros desses maravilhosos. Eu ainda não li os livros, tá, gente? Quando eu começar a ler, eu vou falar mais dele no meu Instagram. Então, me seguem lá no meu Instagram pessoal, que à medida que eu for lendo, eu vou contando aqui pra vocês o que eu tô achando de interessante. No momento eu estou lendo um outro livro, eu preciso terminar esse livro primeiro. Mas é isso, já estou falando demais. Um beijo, gente, se cuidem. Já posso desejar pra vocês um bom final de semana? Pode, né? Porque amanhã é sextou, né? Então, bom final de semana pra vocês. Um beijo no coração e até domingo.